registra bem, né, o momento, a ocasião ali. Sim. É Olha, muito legal. eu vou dar uma viajada, assim, nas conversas, depois eu volto, porque eu não esqueço. Não, mas Eu fica à queria saber vontade, por como é que favor. foi o teu primeiro evento agora, que a gente falou, Ah, né, é? do É auge. verdade. As pessoas sentam aqui, elas falam: "Nossa, às vezes eu acho que eu já perdi aquela conversa que eu comecei, do nada você Ah, mas é que a gente vai, né, vai Não, mas puxando. porque é isso, né, porque eu queria entender, a gente tá falando do auge do teu trabalho agora, de tudo isso que tá acontecendo, mas teve um início, Teve, né. E nesse teu sim. primeiro Sim. evento aí que você foi toda, né, Nossa, com esse medo. foi, né, eu lembro, foi folhas A4, tamanho normalzinho, fiz as folhinhas, já fazia as folhas personalizadas naquela época, que hoje em dia a gente já leva, né, já leva, assim, o nome da pessoa, do aniversariante, né, em caso de aniversário, coloca daí a caricatura no rodapé bem certinha, assim, né, e daí nesse dia do evento, sentava as pessoas, ainda fazia só com bique, não fazia nem com canetinha. Ah, Sentava caneta caneta direta. normal, Aham. esferográfica que Caneta Bic, chama? aham. É, Sim. né, daí porque não tem como Nossa, você Bic fazer no sempre presente lápis. até Aham. nisso. Não tem como você fazer no lápis, que fica muito fraquinho, então você tem que fazer uma coisa já mais Ah, forte de primeira. entendi. Nossa, mas foi, e gostaram! E a Eu doida sofri tanto, tipo, eu fiquei com tanto medo, o primeiro desenho que eu entreguei, eu falei assim: "Meu Deus do céu". esperar agora. Mas Entreguei, pensa, se hoje e em dia não é gostaram. comum em evento pessoas fazendo Imagina caricatura, naquela época. imagina naquela Naquela época, né, época. Que ano então. que E foi isso, Noeli? 2003? 2002 Nossa, para 2003. então É, não Foi. era comum, não era mesmo, né. Aham. foi bem o comecinho, É. né, eu acredito que Eu acho que foi 2003. foi bem no começo mesmo, né, Hoje, Foi das qual bem no caneta que começo. é o caricaturas tá em olhando aqui, né, que evento. essa aqui é tipo Esse aqui uma é um canetão, ele é mais grosso, ó. Tá vendo? Ele é entendi. mais grosso para desenhar, só que você tem que ter mais destreza para fazer com isso aqui. E eu no Sim, porque começo não é ainda tão estava, preciso, ele é maior, então mais acredito grosso, tudo, né, e um traço É que mais você faça desse grosseiro, né. daqui isso. errado, já era. Já era, porque ele ocupa muito espaço, aquele traço, né. Exatamente. Então daí eu Entendi. fiz na caneta Bic e não ficaram feios os desenhos, mas eu sempre fui muito chata comigo mesmo, sabe. Eu nunca, é raro eu ver um desenho assim que eu falo: "Nossa, esse eu gostei". Eu Ah, tem sou essa questão de ser crítica, né. Mas sou eu acho que, assim, você me lembra uma história, na verdade você me lembra um perfil de pessoa, eu sou assim também com o meu trabalho, que ama tanto o que faz, que eles chamam de obsessão, você é obcecada por aquilo que você faz, então você fica muito crítica. sim. Eu me lembrei agora de uma, eu não sei se era uma série, era um documentário que se chamava, acho que é O Sonho de, você já viu essa, Fabrício? Sonho de Giro, acho que é isso. Gente, posso estar Tira. falando uma besteira, faz bastante tempo que eu assisti. Uhum. Uhum. Mas era um cara obcecado pelos sushis que ele fazia. Aham. E ele tinha, assim, uma destreza, mas ele passava dias e noites querendo melhorar aquilo. Sim. E melhorar, e depois ele passa os ensinamentos para os filhos e tal. Ele tinha um restaurante, né, de comida japonesa e tal. Uhum. Aham. E aí, a preparação daquele sushi, que é o que o documentário, ele fala muito sobre isso, o quanto ele era obcecado em melhorar aquele Sim. processo. Uhum. Então tinha, assim, eu não vou me lembrar detalhes, mas eu acho que eu assisti, 2007, 2008, por ali que eu assisti esse Aham. documentário. Do tempo que levava aquele arroz, qual a marca, quanto tempo, então, para aprender a fazer aquela massa que Uhum. fica, né, e depois para Uhum. enrolar e tal. Tanto que, assim, o documentário traz que as pessoas que montavam o sushi, elas tinham que estar num nível elevado. Então, quem começava a trabalhar com ele, assistente, ninguém fazia, ninguém montava. Tinha que aprender meses a fazer lá o Aham. arroz, a preparar. Então, Uhum. o que o filme traz, o documentário traz, era ele já era muito bom, ele já era uma referência. E todos os dias ele pensava em como ele poderia melhorar o produto dele. Eu acho Sim. que isso, eu falo porque no meu trabalho é assim, né, eu faço muita mentoria, então Uhum. eu sempre, quando eu termino uma sessão de mentoria, eu penso o que eu poderia ter feito para, porque assim, um parênteses, né? Quando você tá atendendo uma pessoa, ela às vezes não tá enxergando as soluções que ela precisa, ela tá te Sim. trazendo ali as dificuldades. Sim. Você já tá vendo. Sim. Seria Sim. muito mais fácil eu dizer para ela: olha, minha filha, pega isso aqui, faz aqui, vai para lá. Você tem que fazer desse jeito. Na mentoria a gente direciona muita coisa ainda, mas não é assim que funciona. A pessoa Sim. precisa, ela tem que entender, ela tem que ter a visão. E se ela não tem a visão que você tá tendo, você tem que ajudar ela do jeito que ela tá Sim, enxergando, ajustar ali, né, ajustar, e às vezes a pergunta que você faz não gera, né, que é o próprio coaching, não gera aquela transformação que sim, precisa para a pessoa enxergar o que precisa. sim. Então, sempre a cada atendimento eu penso assim:
o que que eu poderia ter falado que poderia fazer ela chegar naquele auge, ter aquele insight que precisava. Na virada de chave. Aquela ali, virada né? de chave não rolou. Sabe quando você pensa assim, Uhum. ainda não rolou virada de chave? Peraí, na próxima, o que que eu posso fazer? Então, Uhum, eu sou muito obcecado pelo meu trabalho na área de desenvolvimento de pessoas, né? sim. E aí, você me contando toda essa história, desde quando você olhou, é muito lindo, assim, 13 anos e falar, eu vou fazer isso. Quando que, primeiro, em 13 anos eu era assim também, mas você pensa no, o que que eu vou fazer da minha vida como profissão? Sim. E segundo, você olhar um artista e falar, é isso que eu quero, que é algo bem comum. Então, eu vejo isso em você. E Aham. depois desse primeiro evento, daí você começou Quantos anos você tinha, você falou? Aí eu tava com 13 para 14. 13 pra cá. O Não, primeiro não, evento. perdão. Um perdão. neném. 16? Não, de 15 para 16. 15 para 16. É, isso. um neném, Que eu né? fiz, que esse foi um evento contratado, né? Que eu fui lá contratada para fazer de todo mundo. Mas eu já fazia feiras, assim, já fazia exposição em Sim. feiras. Exposição eu fazia desde os meus 12 anos. Já fazia feira no colégio, exposições. Tudo assim, relacionado ao desenho. tudo relacionado ao Tudo. desenho. Até na época, eu sou da Araucária, né? Nascida em Araucária, ela sempre teve as festas do pêssego e do ovo. Agora não tem mais, mas antigamente tinha. Então, todas as festas, assim, eu tava lá. Tanto que eu conheci o Leonardo, o Daniel, entreguei quadro para eles, porque eles iam cantar, daí eu infernizava todo mundo lá. Me deixa entrar no camarim, me Terrível. deixa entrar no camarim. Caramba, Aham. que legal foi. isso. E assim, como não tinha internet naquela época, o que que eu fazia? Eu tentava conhecer os artistas, tentava levar minhas artes para os artistas, para por meio deles eu conseguir que eles A me ajudassem, a visibilidade, né? né? E E foi daí assim que você teve várias obras, né? foi Você assim, falou. e daí o jornal local também pegava, tirava foto, publicava no jornal, e daí, porque não tinha, né, internet Sim, bem era boa na muito época, mais era bem. difícil, né? Hoje você consegue dentro da sua casa, tem Era. gente que explodiu na pandemia, né? Aham. Não, pra ter uma Uhum. noção, sabe é Calbi, né? Calma. O Calbi, aquele que faz assim. Sei, foi na pandemia, né? Foi na E não fala. pandemia. Não, eu fiz o desenho dele daqui a pouco. Eu comecei a olhar meu Instagram. Visualização. Milhão, 2 Daqui a milhões, pouco. 3 milhões, 4 milhões. 4 milhões. Ele compartilhou um desenho que eu fiz dele. Ele Deu compartilhou. 1 milhão de views, né? Não, deu mais de 1 milhão. Não, Deu vários deram milhões de muitos views no meu milhões, history. Eu 5 falei, vai milhões, explodir eu o acho. history. Que louco, mas aí você fez, Gostou você e- postou e marcou ele. Aham, e ele viu. E ele viu. Que Repostou. louco. Repostou e pronto. Então você vê que hoje em dia é bem mais fácil, né? Hoje em Sim. dia. Eu entrevistei aqui no podcast várias pessoas que são bem famosas e que surgiram na pandemia. Não, lá, pois é. Né? Então, mas antes não, era. É. Você vem com o lado. Sabe o que é bacana também? Que foi uma coisa que me disseram. Quando você explodiu, você já estava tão preparada. Claro que, como você disse, você vai olhar e vai falar, eu podia ter feito melhor e tal. Sim. Mas é que toda essa tua caminhada de se dispor lá com 13, com 15, com 16 Sim. anos, Sim. à frente te traz uma experiência, uma segurança para quando um artista famoso compartilhar, você tá segura de que, Sim, né, o verdade. trabalho. Eu agradeço, sabe, tudo do jeito que correu, do jeito que andou, né, porque foi muito ensinamento. Eu acho assim, se por mais que você erre, você tá aprendendo, né, então, e quem aprende não depende. Então, né, eu Nossa, tenho isso. olha o aprendizado aí, pega essa, Fabrício. Quem aprende não depende, é verdade. É verdade. Né, mas é verdade, né, então sempre foi assim. Eu não sei se porque o meu pai era caminhoneiro, né, então sempre trabalhou por conta, sempre correu atrás das coisas dele, então eu acho que eu via isso e pensava, eu vou ser meio que nem meu pai sempre correu atrás, sempre, né, sustentou a gente, conseguiu botar comida na mesa, trabalhando por conta, por que que eu não vou conseguir? E foi isso e tá Que sendo bacana. isso e graças a Deus, né.